E se eu te dissesse que o maior enganador da Bíblia se tornou um dos patriarcas mais importantes de Israel? Essa é a história de Jacó, um homem cujo próprio nome significa enganador, ou aquele que segura o calcanhar. Desde o ventre de sua mãe, Jacó já demonstrava sua natureza combativa. Ele nasceu segurando o calcanhar de seu irmão gêmeo Esaú, como se tentasse puxá-lo de volta para nascer primeiro. Esse gesto profético marcaria toda a sua existência. Rebeca, sua mãe, recebeu uma revelação divina durante a gravidez. 2 nações estavam em seu ventre, e o mais velho serviria ao mais novo. Mas o que ela não imaginava era o preço que sua família pagaria por essa promessa. Jacó cresceu como o filho favorito de Rebeca, enquanto Esaú era o predileto de Isaque. Essa divisão familiar plantaria as sementes de uma das traições mais controversas da Bíblia. Diferente de Esaú, o caçador viril e aventureiro, Jacó preferia ficar nas tendas. Era mais astuto, calculista, sempre observando e esperando sua oportunidade. E essa oportunidade chegaria de uma forma que mudaria o destino de 2 nações para sempre. O que Jacó fez foi certo ou errado? A Bíblia nos apresenta um homem imperfeito sendo usado por Deus de forma perfeita. A fome corroía as entranhas de Esaú quando ele retornou de mais um dia exaustivo de caçada. O cheiro do guisado de lentilhas que Jacó preparava invadiu suas narinas como uma tentação irresistível. Naquele momento de fraqueza, Esaú cometeria o erro mais caro de sua vida. "Deixa-me comer desse guisado vermelho, pois estou desfalecido", gritou Esaú, suor escorrendo por seu rosto queimado pelo sol. Jacó, com a frieza de um negociante experiente, viu sua chance brilhar como ouro. "Vende-me primeiro a tua primogenitura", respondeu ele, sem sequer levantar os olhos da panela fumegante. A primogenitura não era apenas uma questão de herança material. Era a bênção espiritual, a liderança da família, o direito de ser o sacerdote do clã, a posição de honra na linhagem que levaria ao Messias. Esaú, dominado pelo impulso do momento, desprezou tudo isso por um prato de comida. "Estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura?", foram suas palavras fatídicas. Jacó não hesitou. Fez Esaú jurar ali mesmo, selando o acordo mais desigual da história bíblica. Um prato de lentilhas por uma herança eterna. Esaú comeu, bebeu, levantou-se e foi embora, desprezando sua primogenitura. Mas Jacó sabia que aquilo era apenas o começo. A bênção do pai ainda estava por vir. Os anos passaram e Isaque envelheceu. Seus olhos já não enxergavam, mas seu coração ainda pulsava forte pelo filho primogênito. Chegara o momento de passar a bênção patriarcal, aquela que definiria o futuro de gerações. Isaque chamou Esaú: "Vai ao campo, caça-me alguma selva, prepara-me um guisado saboroso e traz-me, para que eu te abençoe antes de morrer." Rebeca escutou tudo escondida. Seu coração disparou. A profecia que recebera anos atrás dizia que o maior serviria ao menor, mas Isaque estava prestes a abençoar Esaú. Ela precisava agir rápido. Chamou Jacó e arquitetou o plano mais ousado. Ele se passaria por Esaú e roubaria a bênção. "Mas meu irmão é peludo e eu sou liso. Meu pai me apalpará e perceberei que sou um enganador", protestou Jacó. Rebeca não vacilou. Vestiu Jacó com as roupas de Esaú, cobriu suas mãos e pescoço com peles de cabrito para imitar os pelos do irmão, e preparou o guisado. "Sobre mim caía a tua maldição, meu filho, obedece apenas", disse ela, assumindo todo o risco. Jacó entrou tremendo na tenda do pai cego. "Quem és tu, meu filho?", perguntou Isaque desconfiado. "Sou Esaú, teu primogênito", mentiu Jacó. Isaque apalpou suas mãos peludas, cheirou suas roupas com cheiro de campo, comeu o guisado. Ainda desconfiado, perguntou: "A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E você, o que teria feito no lugar de Jacó?" Era certo enganar o pai para receber uma promessa de Deus.
Comenta aí embaixo e me diz: você acha que os fins justificam os meios? O coração de Jacó martelava no peito, enquanto seu pai cego estendia as mãos trêmulas sobre sua cabeça. As palavras que saíram da boca de Isaque naquele momento selaram o destino de nações inteiras. Que Deus te dê do orvalho do céu e da fertilidade da terra, fartura de cereal e de vinho novo. Sirvam-te povos e nações se curvem diante de ti. Sê senhor de teus irmãos e curvem-se diante de ti os filhos de tua mãe. A bênção estava feita, irrevogável, sagrada. Jacó mal havia saído da tenda quando Esaú retornou da caçada, trazendo o guisado que seu pai pedira. Levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoes. Isaque estremeceu violentamente. Quem és tu? Sou teu filho, teu primogênito Esaú. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Isaque começou a tremer de forma incontrolável, percebendo o que havia acontecido. Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e matrou-se? Comi de tudo antes que viesses e o abençoei. Sim, e abençoado será. O grito de Esaú rasgou o ar como o uivo de um animal ferido. Abençoa-me também a mim, meu pai. Mas era tarde demais. As lágrimas de Esaú não podiam desfazer o que estava feito. Isaque, com voz quebrada, só pôde oferecer uma bênção menor. Longe da fertilidade da terra será tua morada. Pela tua espada viverás, e a teu irmão servirás. Naquele dia, algo morreu no coração de Esaú, e o que nasceu foi um ódio mortal. Vêm próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. As palavras de Esaú ecoavam pelos acampamentos como uma sentença de morte. O homem que desprezara sua primogenitura por um prato de lentilhas, agora chorava amargamente pela bênção perdida. Sua raiva era uma fogueira que consumia tudo ao seu redor. Rebeca descobriu os planos assassinos de Esaú através dos servos. O medo a paralisou. O filho que ela favorecera, aquele por quem arriscara tudo, agora seria morto pelo próprio irmão. Ela precisava agir novamente, mas desta vez para salvar a vida de Jacó. Correu até ele. Teu irmão Esaú se consola a respeito de ti com o propósito de te matar. O plano era simples. Jacó fugiria para Harã, para a casa de Labão, irmão de Rebeca. Lá ficaria até que a fúria de Esaú esfriasse. Por que perderia eu vocês dois num só dia? Lamentou Rebeca, já pressentindo que nunca mais veria seu filho favorito. Para convencer Isaque, ela usou outro argumento. As mulheres hetéias que Esaú havia desposado a deixavam enojada. Jacó precisava buscar esposa entre seu próprio povo. Isaque concordou e chamou Jacó mais uma vez. Abençoou-o e ordenou: levanta-te, vai a Padã-Arã, à casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma esposa entre as filhas de Labão. Jacó partiu ao amanhecer, sozinho, sem servos, sem riquezas, levando apenas um cajado. O enganador fugia agora como um fugitivo, deixando para trás tudo o que conspirara para conseguir. A noite caiu sobre Jacó como um manto pesado de solidão. Exausto e com o coração dilacerado, ele se deitou sobre o chão rochoso, usando uma pedra como travesseiro. Ali, sozinho no deserto, longe da proteção da família, perseguido pelo irmão, Jacó tocou o fundo do poço. Seria aquela a consequência de suas escolhas? Seria Deus capaz de usar alguém como ele? Então aconteceu o impossível. Naquela noite, Deus rasgou o véu entre o céu e a terra. Jacó sonhou com uma escada que tocava o céu, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. No topo, o próprio Deus estava em pé e falou: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que estás deitado, eu a darei a ti e à tua descendência. Mas o que mais impressionou Jacó foi a promessa seguinte: Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra. Não te desampararei até que haja cumprido aquilo que te tenho falado.
Deus não estava rejeitando Jacó por seus erros, estava confirmando a bênção, estava prometendo estar com ele. Jacó acordou aterrorizado e maravilhado ao mesmo tempo. Certamente o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Quão terrível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Pegou a pedra que servira de travesseiro, ergueu-a como memorial e a ungiu com azeite, chamando aquele lugar de Betel, a casa de Deus. Deus pode usar pessoas imperfeitas, Ele pode transformar enganadores em patriarcas. Deixa nos comentários. Você já teve um momento Betel na sua vida, onde percebeu que Deus estava contigo mesmo quando você não merecia? Jacó chegou a Harã com o coração renovado pela promessa divina. Próximo a um poço, encontrou pastores aguardando para dar água aos rebanhos. Meus irmãos, de onde sois? Perguntou. Somos de Harã, responderam. O coração de Jacó acelerou. Conheceis Labão, filho de Naor? Conhecemos, e vê Raquel, sua filha, vem ali com as ovelhas. Quando Jacó viu Raquel aproximando-se com o rebanho de seu pai, algo explodiu em seu peito. Ela era lindíssima. Com uma força sobre-humana, ele sozinho rolou a grande pedra que cobria o poço. Algo que normalmente exigia vários homens. Deu água às ovelhas e, tomado pela emoção, beijou Raquel e chorou em alta voz. Ele havia encontrado não apenas sua família, mas seu destino. Labão recebeu Jacó com grande alegria. És meu osso e minha carne. Jacó ficou ali trabalhando. E após um mês, Labão lhe perguntou: acaso, por seres meu parente, hás de servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário? Jacó, completamente apaixonado por Raquel, respondeu sem hesitar: servir-te-ei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. Labão concordou rapidamente, rápido demais. O que Jacó não sabia era que havia encontrado alguém tão astuto quanto ele mesmo. O enganador estava prestes a provar do próprio veneno. Aqueles 7 anos de trabalho pareceram apenas alguns dias para Jacó. Tamanho era seu amor por Raquel. Mas na noite do casamento, Labão preparava a vingança perfeita para o homem que enganara seu próprio irmão. A festa de casamento foi grandiosa. Vinho fluía, música ecoava, e Jacó finalmente teria sua amada Raquel como esposa. 7 longos anos de trabalho árduo valeram a pena por aquele momento. Quando a noite caiu, a noiva foi trazida até ele, completamente coberta pelos véus nupciais, como era o costume. Jacó a recebeu em sua tenda, consumou o casamento e dormiu como o homem mais feliz do mundo. Mas quando a luz da manhã invadiu a tenda, Jacó acordou e olhou para o rosto da mulher ao seu lado. Seu sangue congelou. Não era Raquel, era Lia, a irmã mais velha. Aquela que tinha olhos baços, como a Bíblia descreve, em contraste com a beleza radiante de Raquel. O grito de Jacó deve ter ecoado por todo o acampamento. Que é isto que me fizeste? Jacó correu furioso até Labão. Não te servi por Raquel, por que me enganaste? A resposta de Labão foi uma lâmina afiada de ironia. Não se faz assim em nossa terra, dar a menor antes da primogênita. O golpe foi certeiro. Jacó, que roubara o direito do primogênito de seu irmão, agora era obrigado a aceitar a primogênita que não queria. Deus tem um senso de justiça poético. O homem que enganou seu pai cego foi enganado na escuridão da noite nupcial. O homem que usou peles de cabrito para enganar agora era enganado sob véus de noiva. Labão ofereceu uma solução cruel. Cumpre a semana desta, e te daremos também a outra, pelo trabalho de outros 7 anos. Jacó aceitou. Sua amada custaria 14 anos de trabalho e um casamento indesejado. Jacó agora tinha 2 esposas, mas apenas uma tinha seu coração. Raquel era amada, Lia era desprezada. E Deus viu a aflição de Lia. Numa reviravolta divina, ele abriu o ventre de Lia e fechou o de Raquel. A rejeitada começou a dar filhos, enquanto a amada permanecia estéril. A tenda de Jacó se transformou num campo de batalha emocional. Lia deu à luz Rúben e pensou:
O Senhor atendeu à minha aflição, agora meu marido me amará. Mas Jacó continuava distante. Veio Simeão. O Senhor ouviu que sou desprezada e me deu também este. A dor em sua voz era palpável. Depois Levi. Agora desta vez se unirá mais a mim o meu marido. Mas o amor de Jacó permanecia fixo em Raquel. Raquel, consumida pela inveja, gritou com Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. A resposta de Jacó foi dura. Acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu o fruto? A competição entre as irmãs se intensificou. Raquel deu sua serva Bila a Jacó. Lia respondeu dando sua serva Zilpa. Os filhos se multiplicavam, mas a paz jamais chegava àquela casa dividida. 12 filhos nasceriam, os futuros patriarcas das 12 tribos de Israel. Mas cada nascimento trazia mais tensão, mais ciúmes, mais dor. Jacó estava pagando caro por suas escolhas passadas. O enganador vivia agora numa casa cheia de enganos, manipulações e rivalidades. Seria possível ainda haver redenção? Você já percebeu como nossas escolhas têm consequências que vão além do que imaginamos? Comenta aqui. Qual lição da vida de Jacó mais te impactou até agora? E continua acompanhando, porque a história está chegando no clímax. Após 20 anos em Harã, Deus ordenou a Jacó: volta à terra de teus pais. Jacó partiu com suas esposas, filhos, servos e rebanhos, rico, mas atormentado, porque agora teria que enfrentar aquele de quem fugira, Esaú, o irmão que jurara matá-lo. Mensageiros retornaram com notícias apavorantes. Esaú vem ao teu encontro com 400 homens. O terror dominou Jacó. Ele dividiu seu acampamento em 2 grupos, ofereceu presentes extravagantes a Esaú e fez algo que nunca fizera antes com tanta intensidade. Orou desesperadamente: livra-me das mãos de meu irmão, porque o temo. Pela primeira vez, o calculista Jacó admitia sua total dependência de Deus. Naquela noite, sozinho, aconteceu o impossível. Um homem apareceu e lutou com Jacó até o amanhecer. Jacó lutou com todas as suas forças, recusando-se a soltar. Quando o homem viu que não prevalecia, tocou a coxa de Jacó, deslocando-a. Mas mesmo ferido, Jacó não soltou. Não te deixarei ir, se não me abençoares. Era Deus mesmo quem lutava com ele. E o Senhor declarou: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. O enganador morreu ali. Israel, aquele que luta com Deus, nasceu. Mancando, quebrado, transformado, Jacó encontrou Esaú no dia seguinte. E para seu espanto, Esaú correu, o abraçou, o beijou e chorou. O perdão havia vencido o ódio. Deus transformara 2 irmãos e criara uma nação. O enganador se tornara patriarca. A promessa estava cumprida.